E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus, sou adestrador profissional de cães, também trabalho com outros animais em resgate de fauna. Hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico que não deveria ser polêmico, deveria ser racional, que é exatamente o comércio de animais. Animal silvestre, animal exótico, também é pet, pode ser vendido, pode ser comprado. Eu fiz uma pesquisa rápida, nas redes sociais, Instagram e WhatsApp, para saber se as pessoas elas são contra ou a favor do comércio de animais. E a grande maioria respondeu que é contra. Pouquíssimas pessoas são a favor. E aí, claro, eu perguntei a opinião de por que essas pessoas são contra. Elas têm argumentos bons, porém de lugares ruins. Então, o que mais pegou na opinião alheia foi: as matrizes elas são abusadas, o útero serve de empresa, de fonte de dinheiro, os animais são muito maltratados, temos muitos cães e gatos na rua, não tem por que comprar, é melhor adotar. E, enfim, basicamente é isso. O que todo mundo respondeu é isso. Agora, eu pergunto para vocês, pode comentar aqui, o número de animais, de cães que a gente tem na rua, eles são cães de raça, adquiridos em criadouros legalizados, autorizados? A minha resposta é não, eu não vejo. Eu seria um hipócrita se eu fosse contra os criadouros, porque é um mercado que gira muita coisa. É o criador, é o veterinário, é o consumidor final. Do consumidor final vai para o pet shop, vacinas, aí volta de novo, A primeira dose de vacinas ele toma já no criador antes de ser vendido. A manutenção de vacinas aí já é com o tutor. Então é um mercado que se movimenta muito. Inclusive para nós adestradores, 90% são cães de raça. Eu aqui em casa tenho um pitbull. Vem, Tom. Vem. Tenho esse pitbull pequeno, E tenho uma husky siberiana que tá ali. Qual a chance de eu encontrar animais assim no meio da rua? O Thor é um caso à parte. Inclusive a gente vai fazer um vídeo com ele depois sobre a nossa história, porque é uma história bonita, Desce. Isso. Mas vamos aos fatos. A gente tem um exemplo aqui no Brasil muito claro sobre a ararinha azul. A ararinha azul é um animal de caatinga, que é um bioma que só nós temos aqui no Brasil. Todos os outros a gente divide com outros países, mas a caatinga não. E a caatinga é um bioma extremamente quente, calor. Esse animal foi extinto daqui. É um animal grande, que chega a 60 centímetros. Esse é o exemplo mais claro que a gente tem, e o mais famoso, inclusive, daqui do Brasil. Por que esse animal foi extinto? Nós tínhamos um animal em cativeiro e um animal na sua vida livre, O que eu sempre falo, o animal na vida livre ele é importante, lógico, mas ele é um animal que está desprotegido. Então tudo pode acontecer com ele. Ele pode predar, pode ser predado, ele pode ter morte natural, pode ter doença. E quem é que está lá para cuidar? Não tem. Aqui, como nós temos órgãos ambientais completamente capacitados para lidar com isso, ao invés desse animal que estava solto em vida livre ser capturado para reprodução e aumento de população desse animal, o que as pessoas mais inteligentes fizeram? Ao contrário, soltaram o animal que estava em cativeiro. E aí é óbvio, o animal que estava em cativeiro ele não sabe sobreviver na natureza, Sempre teve ali os cuidados de alguém para ele, alimentação alguém fornecia, ele não ia caçar, não ia pegar. E aí aconteceu óbvio, os dois morreram, extinção da espécie. Graças a Deus, nesse caso, que pelo tráfico de animais, nosso governo, ele se ajoelhou, se humilhou. Esse é o pior caso de humilhação, inclusive,
para os traficantes alemães, porque esse animal estava lá na Alemanha, Europa, neve, frio, abaixo de zero, e é um frio abaixo de zero a menos 10 graus, para mais. E o bicho estava lá, um bicho de caatinga, um bicho de lugares quentes. Por que esse bicho conseguiu sobreviver? Porque lá o pessoal, né, investiu para fazer com que esse animal sobrevivesse. Tá aqui, Akira. Qual a probabilidade da gente ver um bicho desse no meio da rua, né? Praticamente zero. Então não é bem pelo adote que a gente vai conseguir resolver o problema. Bom, voltando a falar, o caso da ararinha azul, beleza, conseguiu trazer esse animal de volta, reproduziu, hoje esse animal está reintroduzido na natureza, mas precisava disso? Se a gente tem um déficit de animais em alguma fauna e nós temos esse criadouro, ele não serve só para comercializar para o consumidor final. Ele serve exatamente para defender o sistema ecológico. A conservação está direta ligada a isso. Sempre mantivemos essa ideia de adote, não compre, e todos os dias a gente tem espécies sumindo. É uma coisa eficaz? Não é. É uma coisa completamente emocional. Conservação não envolve apenas o lado emotivo, o lado bonitinho das coisas. Então, para pôr alguns pingos nos is, eu anotei aqui alguns dados, onde 38 milhões de animais são traficados todos os anos e 60 milhões de peixes são vendidos para o exterior. Isso eu digo ilegalmente. 475 milhões de animais são atropelados e 1 bilhão de pássaros que bate no vidro dos altos prédios e morre. Então, na questão do atropelamento, a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar a CNH de todo mundo? Vai cortar o uso de carro? Não. A gente vai derrubar os prédios? Não. Entendeu como é que a coisa é completamente extremista no caso de criadouros? Se tem animal morrendo, a gente precisa repor esse animal ecologicamente. E aqui eu estou saindo fora da questão do consumidor de que eu quero esse pet, né? A gente está falando de uma questão ambiental. Então não é pela parte extremista que a gente vai resolver o problema. A gente tem que achar uma solução, uma regulamentação. Agora em São Paulo, né, foi proibido o comércio de cães e gatos. Não se pode nem anunciar, senão você é bloqueado. Não sei se multado ou processado pelo Estado, mas não pode. Eu espero que isso não siga à frente e que acabe logo. Porque se a gente não tiver criador, vai ter espécie sumindo. A gente não pode ter animais expostos aos pet shops para venda, beleza? Aí tá tudo bem. Mas a gente tem feiras, a gente tem grandes movimentos de adoção. Qual a lógica? Qual é o sentido disso? Se não pode um e pode o outro, tá fora da balança. Outra coisa, falando agora da parte também biológica, mas da parte de adestrador. Você vai adotar um cachorro lá, o caramelo, do meio da rua, para fazer um trabalho de guarda, vai rolar. Não tem como. E aí você precisa comprar um Rottweiler, um Pitbull que seja, não é indicado, mas tem gente que faz. E outro ponto é, a gente não tem Rottweiler, pastor alemão, o Pug, nenhum cachorro de raça que a gente conhece hoje, a gente tem na natureza naturalmente. Todos eles são descendentes de raposas, lobos, coiotes. Não existe esse turbilhão de raça naturalmente. Elas foram selecionadas geneticamente para ter algum tipo de função. E aí se eu proíbo a comercialização, ou eu não lembro agora se é na Europa, não lembro, mas estão proibidas as vendas de animais e todos castrados. Daqui 10, 15 anos, o que vai acontecer? Não vai ter mais. Então isso é um perigo gigantesco, as pessoas brincarem
com coisas que elas não são capacitadas, não tem o mínimo de estudo, o nível técnico para falar disso. Então, eu desafio você a ir em uma ONG, esse monte de ONG que é um movimento completamente emocional, radical, que tira o animal da rua, sem condições de manter esse animal, porque é isso que elas fazem, elas ficam te pedindo dinheiro, né? Ah, mas o animal está no meio da rua, é melhor aqui. É melhor aqui porque, na sua cabeça, os cães, eles são animais andarilhos, por exemplo. Em um dia, um cachorro anda de 10 a 40 quilômetros, não 40 metros. Aí você vai numa ONG e tá lá 1000 cachorros, tudo socado no mesmo lugar, com proliferação de doença, proliferação de pulgas e carrapatos, brigas, território. Por quê? Os cães, eles têm dois tipos de comunicação em casos de perigo. Ou ele foge ou ele vem para a briga. Se ele está num lugar onde ele não pode fugir, ele só tem uma opção. E aí é briga generalizada. Quando você descontrola um animal numa matilha, o comportamento espelho disso, ele vai descontrolar todos os outros. E aí, meu irmão, aí não tem quem segure. Então olha o tamanho da gravidade dessas coisas. Se uma ONG falar que tem capacidade para criticar os criadouros legais, é mentira. O criador, ele se paga. Por isso que o filhote é caro. As mães, elas não são abusadas, não, do jeito que todo mundo fala. Estamos falando de comércios legais. O ilegal, ele tem que ser combatido mesmo. Não tem que passar pano. A prioridade é sempre o bem-estar do animal. Silvestres e exóticos. Dizem que não são pet. Mas não é isso que o CONAMA nos diz. O que é o CONAMA? É o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então tá lá. Silvestres e exóticos, eles podem sim ser pets e serão pets se forem comprados em lugares, né, comércios legais e autorizados, licenciados. O CONAMA está falando que eu posso ter uma serpente, um lagarto, eu posso ter uma cacatua, que não é um animal nacional. Você sai no pet shop aí da sua quebrada aí, tá lotado de calopsita, de periquito australiano. Australiano, eles não são daqui. E aí, se esse animal foge, muitos fogem, acaba gerando o quê? Um descontrole ambiental, porque ele vai competir com animais daqui. Então vai ficar ruim para os dois lados. E aí, nesse caso, quando esse animal é exótico, ele foge e está em vida livre, o que é que a gente tem que fazer? Em casos de proliferação grande, fora de controle, é abater, é o extermínio. Todos eles. É o caso do javali hoje na parte do sul lá, que está descontrolado. E não tem um predador natural para ele, não tem. Uma onça não pega ele. E eles andam em grupos. Quando é que a gente vai começar a dar valor a isso? Quando começar a doer no bolso. Porque é um animal que destrói todo tipo de plantação. Tudo que vê ele come. Inclusive, eles matam, né, outros animais para comer também. Não são porquinhos bonitinhos, não. E se você encontrar com um, ele vai vir para cima de você. E cá entre nós, entre você e um javali selvagem, você não tem chance. Entendeu? Então, com toda essa aula, o que é que ficou claro? A gente tem que proibir os criadouros, o comércio de animais, e não. A gente tem que regulamentar. Por quê? Se não houver o criadouro, vai ter gente comprando de traficante. Se tem traficante, tem animal sendo morto e tem fauna sendo destruída por causa desse cara. Quem é que falou que eu não posso ter? Eu posso ter, desde que seja legal. Assim em todo lugar do planeta. É só aqui essa frescura emotiva de que não se pode ter um animal silvestre. O cachorro que você tem na sua casa, ele passou por um processo de domesticação lá atrás com lobos. A vaca que você tem hoje, né, como gado, cavalo, eles nem são daqui. Eles são lá da Europa, da África. Esses são animais
selvagem no estado natural como sempre tiveram. Não era para ter aqui, mas você tem. Qual que é o problema de eu domesticar outro animal só porque você acha que é diferente? E daí que é diferente? E daí? Se você não quer comprar, não compre. Se você quer adotar, adote. E se você não quer adotar e quer comprar, compre. Não tem problema nenhum. É simples assim. Espero que tenha dado para vocês refletir um pouco mais sobre esse assunto, porque é um assunto delicado e vidas estão em jogo. O sistema biológico inteiro está em jogo justamente por causa dessa discussão. Então não é só cachorro e gato, tem aves, até crocodilo hoje. Crocodilo assim, né? Eu digo jacaré, crocodilianos. Eles são comercializados legalmente. A própria aroanã prata, um peixe amazônico, para vender não pode. Mas se eu quiser pescar, matar e comer, eu posso. Qual a lógica? Aí eu pago, sei lá, R$10 para comer uma aroanã, o cara vai lá, pega na hora. E aí um peixe que pode chegar a R$5.000, eu não posso ter? Com ele vivo? Quem tem, cuida. Quem compra, cuida. Quem paga, cuida. Tudo que vem de graça não tem valor. Essa é a lógica da coisa. Bom, a princípio é isso. É um assunto muito extenso, dá pra ficar falando aqui o dia inteiro. Mas quem sabe tem uma parte 2. Fechou? Falou.